Olá, vamos continuar com nossa discussão da concepção da história, da filosofia da história de Marx e Engels, como está apresentada na ideologia alemã. A tese que ele defende é fundamentalmente esta: o desenvolvimento das formas de propriedade vai determinar as várias possíveis formas de organização do trabalho. E evidentemente que formas de organizar o trabalho implicam na divisão de tarefas e, em termos gerais, na própria divisão do trabalho. Então, na base está a necessidade de as comunidades reproduzirem seus meios de existência e, obviamente, de sobreviver. Naturalmente, sobreviver da melhor forma possível para todos os membros da comunidade. Então, o que eles devem fazer? Devem organizar-se para se alimentar. Agora, dependendo do estágio de desenvolvimento dessas comunidades, poderão se organizar de várias formas para poder satisfazer suas necessidades básicas. Isso que estou denominando nos nossos termos, formas de organizar-se, de organizar seu trabalho, né, vai estar determinado na história pelo estágio de desenvolvimento dessas comunidades e depois, fundamentalmente, pelo desenvolvimento da propriedade, do tipo de propriedade dessa comunidade, né? Que no início começa a ser propriedade comum e aos poucos, historicamente, vai se reduzir por um lado e se atomizar por outro, ou seja, não vai ser propriedade da comunidade, mas de determinados membros da comunidade, em detrimento de outros, por várias razões, né? Por exemplo, se por várias razões a conquista de um povo, de uma comunidade por outra, as comunidades conquistadas, ou os povos conquistados, eventualmente, se não forem exterminados e mortos, vão se tornar escravos das comunidades que os conquistam. Então, obviamente que aqueles que passam a ser escravos não serão eles próprios propriedade daqueles que os conquistaram, dos seus conquistadores. Então, isso determinará uma nova forma de propriedade. E, evidentemente, por isso estou dizendo que, à medida que há o desenvolvimento histórico das diversas comunidades, as formas de propriedade mudam. E, em princípio, mudam, para usar termos filosóficos, do universal para o particular. Ou seja, enquanto que no início a propriedade era da comunidade, posteriormente será apenas de alguns membros dessa comunidade. Já no texto, então, na página 31 do PDF que estamos usando, que é a página 12 do livro, eles dizem, Marx e Engels, os diversos estágios de desenvolvimento da divisão do trabalho representam outras tantas formas diferentes de propriedade. O desenvolvimento da divisão do trabalho, uma consequência, portanto, das formas diversas de propriedade, né? Porque, ao se apropriarem das mais diversas formas, essas comunidades, então, organizarão seu trabalho também das formas adequadas a esse tipo de propriedade. Então, a primeira forma de propriedade, estão obviamente fazendo uma consideração histórica e hipotético-histórica, começando a partir das primeiras comunidades, né? Eles dizem, a primeira forma de propriedade é a propriedade tribal. E ela corresponde àquele estágio rudimentar da produção em que um povo se alimenta da caça e da pesca, do pastoreio ou eventualmente da agricultura. Bem, isto tem que ser tomado com muito cuidado, porque não se pode simplesmente universalizar e generalizar, né? Porque há situações diversas ao longo da história, estamos falando de milhares de anos, dezenas de milhares de anos, em que os seres humanos começaram a organizadamente
digamos assim, se proporcionar aquilo que precisavam, enquanto comunidades. Então, diríamos que as primeiras formas da propriedade é, obviamente, as formas de propriedade da comunidade. E isso vai corresponder, evidentemente, e devemos começar com povos nômades, né? Isso da agricultura é evidentemente posterior. Então, se um povo é caçador, porque a caça é abundante na região, a diferença de um povo pescador, porque a caça não é abundante, e sim a pesca. Ou a pesca proporciona as melhores oportunidades de alimentação dessa comunidade, ou, eventualmente, quando começam o conhecimento do domínio dos animais de meio e grande porte, por grande porte, digamos, para nós, o gado, como as vacas, né? Mas evidentemente que em outras comunidades há animais mais pesados que foram dominados, pelo menos para o trabalho, como na Índia, né? Os elefantes. Então, em outras comunidades, ovelhas, cabras, cabritos, vacas, né? O yak, nas regiões da Mongólia, né? Por exemplo, dependendo de que tipo de atividade elas, comunidades, devam levar a cabo para poder sobreviver, então se será a caça, se será a pesca, se será as duas, ou eventualmente o pastoreio, ou então a recoleção de frutos, antes, obviamente, da agricultura, porque é preciso que se descubra a agricultura para lavrar, trabalhar a terra. E para trabalhar a terra também é necessário, para o desenvolvimento da produção agrícola, está atrelado a isso o conhecimento da metalurgia, porque a roturação do solo é feita de modo mais eficaz, evidentemente, com metais, né? Com enxadas de metal, e não de apenas pedra. Por exemplo, inclusive só madeira, né? Por mais dura que ela fosse, ela não se compara a madeira com a pedra e, evidentemente, pior ainda, com os metais. Então, tudo isso tem que ser considerado para entendermos que, dependendo de em que parte do planeta estivermos e qual é o grau de conhecimento do seu meio ambiente e de como eles controlam, entre aspas, dominam o seu meio, atrelado, então, ao eventual conhecimento da agricultura e, obviamente, da metalurgia, então eles organizarão sua produção e a sua forma de sobrevivência de uma determinada maneira. Então estamos aqui olhando um espectro amplo, né? Um período muito amplo e regiões muito amplas, e podemos perceber, só de imaginarmos as várias comunidades, que a divisão do trabalho nessas e cada uma delas vai depender de que sabem, quanto sabem, que tipo de produção existe no seu meio, que possibilidades de alimentação há no ambiente em que vivem, nas regiões em que estão, etc. Eles dizem, poucas vezes depois, nesse estágio, né, mais antigo, a divisão do trabalho é ainda muito pouco desenvolvida e representa apenas uma extensão maior da divisão natural que ocorre na família. Divisão natural do trabalho, né, pode também ser pensada aqui, e deve ser pensada, devemos pensar nas diversas formas de família. Não podemos levar para o passado a nossa concepção familiar a partir da natureza da nossa família, do tipo de família que é. Então, no início, existia, historicamente, então, temos primeiro a família matriarcal e só depois a família patriarcal. E o passo da família matriarcal
para a família patriarcal pressupõem, de fato, milhares de anos, porque só faz sentido a família patriarcal depois da descoberta da agricultura. Antes disso, as formas de organização familiar e, portanto, a própria natureza da família vai depender, obviamente, do grau de desenvolvimento dessa comunidade, mas ao não existir agricultura, as pessoas fundamentalmente conheciam suas mães e não tinham por que conhecer seus pais. Porque, entre outras razões, o que nós podemos chamar de casamentos, a união, a formação de famílias, era por grupos. E para isto eu recomendo um texto do Engels, que é um belo texto, um texto curto, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Baseado esse texto nos trabalhos de um antropólogo norte-americano, Morgan. Então não é o Engels que descobre isso, o trabalho é do Morgan, que ele vai descobrir várias formas na América, por exemplo, várias formas diversas de família. E é a partir dessa leitura que eles aprendem, né, exatamente do ponto de vista mais científico, né, por um trabalho antropológico fundamentado na pesquisa de campo, como deve ter sido também a organização das famílias anteriores à descoberta da agricultura, né? Então, por exemplo, uma das formas de organização desse tipo de famílias que seguem a linha materna é o casamento entre membros de um grupo ou de uma tribo ou de um grupo familiar com necessariamente membros de outro grupo familiar ou de outra tribo. As mulheres de um grupo passariam a formar parte da família ao unir-se com os membros masculinos de outra família ou outro grupo para construir uma nova família, um novo núcleo familiar, que teriam, evidentemente, seus filhos em comum. E pelo trabalho do Morgan, sabemos que, em alguns casos, na família iroquesa, por exemplo, estas novas famílias formadas por grupos de mulheres de uma tribo com mulheres de outra, ou de outra família, com homens de outra, ao reproduzirem, as crianças masculinas se chamariam entre elas irmãos, as crianças, as meninas irmãs, e entre os que de fato são irmãos com as irmãs, não se chamariam de irmãos, se chamariam de primos, segundo o trabalho do Morgan, né? Pelas pesquisas. A linguagem que elas usavam não é, portanto, igual à nossa. Né? Os membros de uma mesma família, os que nascem da mesma mãe, meninos e meninas, se chamam entre eles irmãos e irmãs, independentemente de conhecer ou não os pais. Podem ser diferentes pais, mas entre eles são irmãos. Entre meninos e meninas. Assim, obviamente, entre os meninos, eles, homens, e as meninas. Elas são irmãs umas das outras, e os meninos, irmãos uns dos outros. Mas entre irmãos e irmãs, se chamam também irmãos. Neste caso, deste tipo de família estudada por Morgan, não se chamavam de irmãos entre meninos e meninas, mas de primos. E assim, há uma série de diferenças históricas e culturais e regionais que vão existir ao longo da história, e não podemos, claro, generalizar, a não ser dizer que no processo de evolução da família, a família matriarcal, seja lá como ela tivesse sido organizada, é anterior à família patriarcal. E a razão, como antecipa Rousseau na sua origem da desigualdade entre os homens, a origem é
justamente a descoberta da agricultura e o aparecimento da propriedade privada. Repito, propriedade privada. No caso que estamos vendo aqui, o tipo de comunidade primeira, inicial, era comunal, era de todos e não de um grupo. Só quando se descobre a agricultura, a metalurgia, com a ajuda da descoberta da metalurgia, e, portanto, domínio já de animais de grande porte para poder fazer trabalho pesado e utilizá-los. Então, a domesticação de animais grandes, não apenas ovelhas, cabritos, mas vacas, o iaque, por exemplo, outros animais grandes, como eles, ou maiores. Só depois que se junta, portanto, a domesticação desse tipo de animais fortes para o trabalho pesado, com a descoberta da metalurgia e agricultura, então se pode produzir numa determinada região, num determinado terreno, em grandes quantidades. Obviamente muito maiores do que antigamente, em que essas comunidades eram obrigadas a serem nômades e apenas a recolherem os frutos que a natureza espontaneamente produzia. Então é a partir da descoberta de várias descobertas e a junção de vários fatores. Isso não está aqui na ideologia animal, mas é importante acrescentar a junção de vários fatores objetivos, que são a descoberta da agricultura, domesticação de animais para trabalho pesado e a descoberta da metalurgia, que se criam as condições para que os seres humanos não apenas parem de ser nômades, se estabeleçam, virem sedentários e, assim como a cultura, assim como a agricultura, a própria cultura humana floresça. Ou seja, uma vez que não é necessário, como antigamente, estar à procura de animais para caçar praticamente o tempo inteiro e se dedicar à sobrevivência da comunidade a tempo integral, uma vez que se descobrem estes agricultura, domesticação de animais, metalurgia, começa a haver tempo de sobra. E esse tempo de sobra é o tempo dedicado à produção cultural, à descoberta de novas formas de cocção, a novas formas de aperfeiçoamento de ferramentas, etc. Então, uma vez que os seres humanos nos tornamos sedentários pelas razões que estou expondo, então, ao mesmo tempo, aparece a possibilidade de termos condições em um tempo extremamente maior, muito maior do que antes, para resolver racionalmente nossos problemas, para planificar e assim também para criar cultura. Ou seja, ao falarem da segunda forma de propriedade, Marx e Engels introduzem uma série de questões interessantes. A primeira é a seguinte: nós acabamos de ver. A primeira é a forma familiar de propriedade. Grupos menores, portanto, muito mais ligados, ou quase que fundamentalmente ligados ao grupo na sua íntegra, por vínculos familiares, por serem descendentes da mesma linha materna, em outras palavras, uma grande família de origem e vínculos matriarcais. Muito bem. Aí eles passam para falar da segunda forma de propriedade, só que evidentemente quem lê parece que já se passa rapidamente de uma para outra, e não é bem assim. Eles, vou ler primeiro o texto, dizem:
A segunda forma de propriedade é a propriedade comunal e propriedade do Estado. Entre a propriedade familiar, entre a família sindiásmica, entre a família iroquesa, que estudaram, famílias que foram estudadas por Morgan, por exemplo, e o Estado, a uma distância temporal enorme, enorme mesmo, né? Só que, para efeitos de redação de um texto, ele aparece, né, imediatamente a seguir, como se fosse de uma hora para outra. E repito, é preciso que para a segunda forma de propriedade, que é a propriedade comunal, e ainda a propriedade do Estado, é necessária não só, como acabei de dizer, a descoberta da agricultura, a domesticação de animais e da metalurgia, como, evidentemente, um grande desenvolvimento a partir dessa nova forma de produção e de organização do trabalho e de divisão do trabalho. Então, a propriedade no Estado já pressupomos um desenvolvimento da agricultura e da metalurgia, e inclusive, obviamente, da domesticação de animais, de talvez milhares de anos, em que se foram aperfeiçoando técnicas, descobrindo novas formas de roturar o solo, de plantar, de colher, etc. Então, essa é uma questão. E a outra questão, eu vou ler o trecho de novo. A segunda forma de propriedade é a propriedade comunal e propriedade do Estado, encontrada na antiguidade, né, por exemplo, gregos, e proveniente, sobretudo, da reunião de várias tribos numa única cidade. Então, não é apenas uma família numerosa, um grupo familiar muito grande, que gera novas famílias, que estão todas elas praticamente ligadas à mesma origem materna, mas diversos grupos familiares que chegam a formar diversas tribos. Diversas tribos que chega a um determinado momento não tem nenhum vínculo consanguíneo mais, né? Já tem uma história ancestral completamente diversa, em que não há já vínculos consanguíneos. Bem, o que é uma tribo? E essas tribos numa única cidade. E eles acrescentam por contrato ou por conquista. Mas propriamente entre uma união de tribos e a cidade, temos as confederações de tribos, como ocorreu nos Estados na América do Norte, perdão, né? Onde estão agora os Estados Unidos, né? Então, na América do Norte temos não só tribos, mas depois temos as confederações de tribos. Então, não se passa da tribo para a cidade sem mais nem menos. Não necessariamente tem que ser assim, ou deve ser assim. No caso da América do Norte, havia as tribos e as confederações de tribos, mas não havia cidades. O que havia, por exemplo, em comunidades indígenas do sul, na parte do México, os astecas, e mais para o sul os maias, e na América do Sul os incas. E aí temos cidades. Então, percebam que vai depender da região para que o desenvolvimento de certas comunidades humanas chegue à cidade ou não, ou chegue a outras formas de organização social, né? Porque as confederações de tribos são organizações sociais, né? Bem, então, obviamente que no caso da Grécia, que eles estão estudando na antiguidade europeia, ocidental, há as tribos e depois o desenvolvimento, depois da descoberta da agricultura, da metalurgia, domínio do controle do pastoreio, né? Domesticação de animais, se passa, sim, como no caso da Grécia, à cidade, né? No caso assim, mais
clássico, mas mais famoso para nós, especialmente pela filosofia e pelas cidades-estados, então, os filósofos. Bem, mas a outra questão interessante que devo destacar, vou ler então o parágrafo, de novo, as primeiras linhas. A segunda forma de propriedade, só um instante para vocês lerem, não atrapalhar a sua leitura. A segunda forma de propriedade é a propriedade comunal e propriedade do Estado, encontrada na antiguidade e proveniente, sobretudo, da reunião de várias tribos em uma única cidade. Sim, né, como no caso da Grécia Antiga, que não é o caso em outras regiões do planeta. Bem, agora, mas o que me interessa agora aqui é isto, da reunião de várias tribos, ou pode ser confederações de tribos, eventualmente, numa única cidade. Numa única cidade. E agora, isso me interessa, por contrato ou por conquista? Aqui eles estão repetindo a teoria contratualista do Estado. Eu vou ler uma observação que eu fiz à esquerda. Marx e Engels seguem aqui uma interpretação contratualista da origem do Estado, que é, digo eu, superada por Engels no seu A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de 1884, né? Que é superada. Ele vai fazer outras considerações muito mais avançadas do ponto de vista científico, né? Nesse assunto não vamos entrar porque não cabe, é outra questão, né? Mas há então neste ano 45, por parte de Marx e Engels, porque Engels também está escrevendo, uma concepção contratualista do Estado. Concepção contratualista do Estado, que, como eu sempre insisto, se vocês vão para o Google, vai ser atribuída essa concepção aos modernos Hobbes, Locke e Rousseau, que no meu caso, como eu já disse várias vezes e tenho mostrado e trabalho isso em sala de aula, está nos gregos, né? Essa teoria já estava nos gregos, era conhecida por Platão. Repito, era já conhecida por Platão, que na República põe em boca de Glauco, o personagem, a expressão "estou cansado de ouvir", aliás, com meus ouvidos azoratados, de ouvir milhares de vezes, né, que as leis são fruto deste tipo de contrato. Então, a teoria contratualista do Estado já está nos gregos, né? A teoria segundo a qual o Estado é fruto e consequência de uma reunião de comunidades em que decidem, então, se submeter às mesmas leis, né, dentro de uma mesma cidade, né, fundamentalmente. Vejamos a continuação. Ao lado, dizem, da propriedade comunal, já se desenvolve a propriedade privada, imobiliária e mais tarde, mobiliária e mais tarde imobiliária, mas de modo limitado e subordinada à propriedade comunal. Bom, primeiro a mobiliária, porque, e aí entra o conceito brasileiro, em português, de semovente. O semovente, juridicamente, semovente são animais. Então, é a propriedade móvel, que no direito são basicamente os animais, né? E claro, o gado, seja este de grande porte ou não. Obviamente que essa teria sido a primeira forma de propriedade, a propriedade comunal da comunidade dos seus animais, que eles domesticavam e, quando eram nômades, seguiam nas suas migrações, como ocorre até hoje com os mongóis na China, que seguem os yaks, que vão migrando em virtude das estações diversas do ano e também da escassez de alimentação nas regiões em que eles pastam. Uma vez que se acaba o pasto, tem que ir para outro lugar e os nômades vão atrás. Então, mas essa é a primeira comunidade. E não é apenas, perceba-se, a propriedade de um indivíduo, mas da comunidade. E inclusive por razões óbvias, porque um indivíduo não pode pessoalmente possuir, vamos supor, 50, sem aumentar muito o número de cabeças, 50 cabeças,
e controlá-las, todas elas, e ir de um lado para o outro, é preciso a colaboração dos outros. Então, no caso específico dos semoventes e do gado, obviamente que a propriedade só poderia ser comunal. Por isso que a propriedade comunal, inclusive, de um grande número de cabeças de gado, para usar essa expressão nossa, tem que ser comunal, não pode ser individual. Né? Bem, então, dizem, ao lado da propriedade comunal já se desenvolve a propriedade privada, mobiliária e mais tarde imobiliária, mas de modo limitado e subordinada à propriedade comunal, pelas razões que acabo de dizer. Apenas coletivamente os cidadãos exercem seu poder sobre os animais, centenas que podem dominar, né, que podem, como comunidade, possuir, né, por exemplo, e os escravos, no caso em que a comunidade passa do estágio nômade ao sedentário, os escravos, então, também são propriedade comunal, pelas mesmas razões, porque um indivíduo não pode controlar 60 escravos, por exemplo, se são 60, ou são 80, ou são 100, ele precisa da colaboração da comunidade para a comunidade, como um todo, controlar esses escravos como trabalhadores, né? Mas não apenas uma pessoa. É interessante que no caso da Grécia, que era uma sociedade escravista, em Esparta, que era uma sociedade militarizada, como vocês sabem, havia leis muito rigorosas sobre quantos escravos poderiam eles permitir-se ter. Primeiro que havia uma limitação, que era a limitação seguinte: quando os escravos podiam andar armados, porque era uma sociedade, repito, militarizada, Esparta, né, os lacedemônios, né, e quando não podiam andar armados, e não podiam andar armados quando a proporção entre escravos e homens livres era tão grande como para possibilitar um levantamento armado dos escravos para se libertarem, o que de fato acontecia. E havia outra norma dos lacedemônios ou espartanos, que quando o número de escravos já era muito grande, eles haviam controle da natalidade dos escravos por parte de Esparta, por meio da eliminação das crianças que iam nascendo, né? Então essas eram maneiras de se controlar a quantidade de escravos na sua proporção com os homens livres para poder controlá-los. Então, um indivíduo sozinho, ou 2 ou 3, não podem possuir escravos, eles apenas, mas tem que ser uma propriedade comunal. Bem? Então, apenas coletivamente, dizem Marx e Engels, os cidadãos exercem seu poder sobre os escravos que trabalham, o que então nos liga à forma da propriedade comunal. Noutra disciplina sobre concepções do Estado, eu tinha trabalhado, entre outros autores, Tomás Moro, e limos A Utopia. E a Utopia, que é uma grande crítica da sociedade inglesa dos séculos XVI e XVII, se ataca violentamente aquele episódio triste conhecido como os cercamentos, através do qual os senhores feudais cercaram seus terrenos para convertê-los em terras de pastoreio de ovelhas e transformaram as lavouras em terras de pastoreio para vender lã para a Europa continental e se enriquecer com a venda de lá, porque da lã das ovelhas, porque já estava começando a florescer a indústria
dar os primeiros passos à indústria têxtil, né? Bem, então os camponeses foram expulsos das terras. Então, só que quando a gente lê, a gente percebe na Inglaterra e na Europa, todas as terras de pastagem, toda a terra de pastoreio e pastagem eram propriedade comunal, eram terras comuns. Não havia diferença, não havia limite, não havia barreiras, não havia nenhum tipo de obstáculos para o gado passar de uma terra para outra. A concepção era completamente diferente. Então, inclusive, aqui podemos ver claramente como na época feudal, até na época feudal, antes já do capitalismo, no feudalismo, as terras do feudo eram consideradas do feudo e não de alguém especificamente. Então, os animais dos diversos pastores e dos diversos pequenos agricultores, os servos da gleba, que eram deles, animais que eles criavam, podiam passar de um lado a outro, seguindo o verde dos pastos, né, e o estado, né, destes pastos e a abundância para se alimentar, né. Um momento em que definitivamente, digamos assim, por interesses particulares e não comunais, comunitários, se cercam as terras, então sim, a terra passa a ser já propriedade privada e não mais propriedade comunal, como antigamente. E antigamente, até não muito tão antigamente, né? Porque estamos aqui falando do final, até o final da época medieval, 1400, 1500, 1600. Né? Para concluir esta parte, na parte amarelo, essa forma é a propriedade privada do conjunto dos cidadãos ativos, a propriedade comunal. Essa forma, repito, é a propriedade privada do conjunto dos cidadãos ativos, obrigados diante dos escravos a conservar essa forma natural de associação. E continuam, é por isso que toda a estrutura social nessa forma de associação anterior se desagrega, vai desaparecendo à medida que se desenvolve a propriedade privada, à medida que a forma específica de apropriação vai se desenvolvendo e vai se transformando. E eles dizem aqui, e eu vou destacar particularmente a imobiliária. E a imobiliária é justamente a terra, né? Bens imóveis. Né? A mobiliária seria justamente os semoventes, os animais, o gado. E a imobiliária, como até agora a conhecemos, a terra. E com ela se desagrega também o poder do povo, se desagrega. Né? Ou seja, perceba uma desagregação da noção, inclusive, de comunidade. Se desvanece o elo comunitário, se desvanece, vai desaparecendo e vai nascendo e vai tomando força o conceito de indivíduo e de privacidade e de direitos gerais para direitos individuais, né? E justamente nós vimos isto na famosa crítica de Marx às declarações dos direitos do homem e do cidadão, que na verdade são direitos do indivíduo particular, atomizado, voltado sobre seus próprios interesses. Então, a partir de aqui, encontramos então, dizem, a oposição entre cidade e campo, né? Porque evidentemente a situação da cidade vai ser uma e a do campo vai ser outra. Na cidade, a própria noção de propriedade vai ser muitíssimo mais forte que a comunal antiga do campo. E mais tarde eles dizem a oposição entre os estados que representam o interesse das cidades e aqueles que representam o interesse dos campos. Ou seja, em outras palavras, nossas
os estados industrializados e os estados dedicados, como na América Latina, por exemplo, ou no meu país, o Equador, fundamentalmente a agricultura, né? Os estados industriais, países industriais, como nós chamamos, e os que se dedicam e que vivem fundamentalmente não da indústria, mas da produção agrícola. E continuam, e vamos encontrar no interior das próprias cidades, agora já dentro das cidades mais avançadas, a oposição entre o comércio marítimo, as grandes, como eu disse já, as grandes cidades da Europa e as mais civilizadas, e em geral, como diz Adam Smith, as grandes civilizações sempre estiveram a beber as margens dos grandes rios navegáveis ou do mar Mediterrâneo, ou dos grandes massas de água, para dizê-lo em outras palavras. Então, aí vamos encontrar, dizem, no interior das próprias cidades, a oposição entre o comércio marítimo e a indústria. As relações de classes entre cidadãos e escravos alcançaram seu pleno desenvolvimento, né? Até que finalmente chega a haver uma situação de ruptura, né? E a escravatura, por vias revolucionárias e por outras vias violentas, vai desaparecendo.